Bem, gente, uma boa noite a todos, novamente, tá? Em virtude do feriado da semana passada, a gente não teve aula, né? Então, a gente retoma essa semana. Como eu disse a vocês, né? Eu vou passar ainda essa semana para vocês um trabalhinho, algumas questões para vocês responderem, avaliando o conhecimento de vocês até aqui, tá? E esses trabalhinhos que vocês forem fazendo é o que vai compor aí aqueles 3 pontos que o professor atribui, tá ok? Até aqui, gente, vocês têm alguma dúvida com relação à matéria? Tá tranquila? Tá fazendo sentido para vocês? Sim, não, mais ou menos? Sim ou não? Pergunta, gente. Sim ou não? Entendo que o silêncio quer dizer não, né? Tô todo mundo entendendo então. Perfeito. Nós falamos na aula passada dos contratos de derivativos, né? Se vocês lembram bem, os contratos de derivativos, eles eram instrumentos, como eu disse a vocês, caracterizados também como renda variável. Lembram? Os contratos derivativos e as ações são considerados renda variável. Todos os demais produtos do mercado financeiro são considerados renda fixa. Os derivativos são assim chamados derivativos por quê mesmo? Alguém lembra? Ninguém lembra? Ora, são assim chamados de derivativos por quê? Porque o preço desse ativo deriva do preço de algum outro ativo, né, que é negociado no mercado à vista. Esse outro ativo que é negociado no mercado à vista também é chamado de ativo objeto ou ativo subjacente, se vocês lembram disso. Além disso daí, eu disse a vocês também que os derivativos eles permitem vários tipos de funções, a saber, os derivativos permitem que você faça alavancagem, que esse, né, é o lado ruim do derivativo, e permitem fazer hedge, que é o lado bom do derivativo. Primeiramente, os derivativos surgiram, na verdade, para fazer hedge. Hedge é proteção. Proteção contra o quê? Contra a oscilação de preços e taxas. Taxa de juros, taxa de câmbio, preço de ações, preço de commodities e assim por diante. Mas a característica principal, né, dos derivativos é justamente não envolver nenhum desembolso no início da operação, ou seja, todas as liquidações desse ativo vão se dar numa data futura, né? Tanto o preço quanto a liquidação só ocorrem numa data futura, então ele permite que as pessoas façam alavancagem. O que é alavancagem? É uma aposta acima da sua capacidade de pagamento, ok? Então isso caracteriza aí, então, a alavancagem, ok? Outra questão também eu disse a vocês, né? Falei para vocês da questão de mercado eficiente e assimetria de informação. A simetria de informação é toda vez que o mercado não tem uma informação igual para todo mundo, ou seja, existem pessoas ali que têm informações que pode se caracterizar como informações privilegiadas, e se ele tem essas informações privilegiadas, o que é proibido pela Comissão de Valores Imobiliários, diga-se de passagem, tá? As pessoas vão usar essa informação para arbitrar o mercado, ou seja, o que é arbitrar o mercado? É tentar comprar barato no mercado para vender caro no outro mercado e assim ganhar o diferencial de preço. Um mercado eficiente é um mercado onde essa capacidade de arbitragem é praticamente inexistente, ou seja, sempre quando existe algum diferencial de preço, o mercado se ajusta muito rapidamente de forma a impedir esse ganho por arbitragem, gente, ok? Ficou claro isso daí? Sim ou não? Perguntas? Ok. Outra questão também, como eu disse a vocês, existem outros títulos do mercado, né? Na verdade, existe uma infinidade de títulos do mercado, eu só estou falando aqui de alguns que são clássicos, né? Emitidos aí por empresas. Por exemplo, um outro papel emitido por empresa para captar o seu dinheiro
né? São também as debêntures e as notas promissórias ou commercial papers, também como são chamados. As debêntures, tá, são papéis emitidos também por empresas de capital aberto, as SAs, também pode ser permitido por SAs de capital fechado, tá? Não financeiras ou financeiras hoje em dia, tá? Então aqui pode colocar não financeiras, né? Ou melhor, né? SAs de capital aberto ou fechado, tiram não financeiras, tá? Na verdade, hoje em dia, qualquer empresa, seja ela financeira ou não financeira, pode emitir debêntures, tá? E elas têm como objetivo captar dinheiro para curto prazo, E existem dois tipos de debêntures, a saber, as simples e as conversíveis. Tá? Algum de vocês sabe a diferença entre uma debênture simples e uma debênture conversível? Não sei. Não, Bianca? Não tenho ideia. Sabe o que é uma debênture conversível? Não, pronto. É uma debênture sem capota. Por isso que ela é conversível. É uma piadinha de mercado. Piada de mercado financeiro. Pior que eu ainda fiquei pensando, Pois é. É uma debênture sem capota. Entendeu? Mas é o seguinte, gente. As debêntures, elas são papéis emitidos por curto prazo. Entenda o curto prazo um prazo menor ou igual a 1 ano. Ok, gente? Então, por ser emitida no curto prazo, e ela envolve riscos, o que acontece? As empresas, elas têm que dar garantias para emissão. Ele fala, olha, eu vou comprar o seu papel, eu vou estar dando dinheiro para você, empresa, mas eu quero alguma garantia de que lá na frente, se acontecer alguma coisa, eu vou receber esse dinheiro. Diferente das ações, né, e diferente dos derivativos, que não tem nenhum compromisso de pagamento numa data futura, a debênture ela tem um compromisso de pagamento numa data futura. E, portanto, o debenturista, ou seja, aquele que adquire a debênture, vai exigir alguma garantia. Então, essa garantia ela vai ser de dois tipos. A simples, ela vai pagar os juros, a atualização monetária. O que é a atualização monetária? É a inflação do período. Tá? Então vai pegar algum indexador ali, vai corrigir isso pelo período, mais esses juros. E vai pagar também talvez um prêmio. O que é um prêmio? O prêmio é o seguinte, ela coloca lá alguma garantia dizendo o seguinte, olha, se a empresa tiver aqui uma rentabilidade de 20% em relação à receita do ano passado, eu vou dar um valor ainda, sei lá, de 10% a mais sobre o valor nominal da debênture emitida, por exemplo. Isso é um prêmio, ou seja, é alguma coisa que ela está dando a mais em função de variações na receita da empresa ou em função de variações positivas no lucro da empresa. Ok? Perfeito. E existem as debêntures conversíveis. O que são as debêntures conversíveis? A debênture conversível ela paga também juros, atualização monetária e prêmio. Só que no vencimento desse papel, ela vai chegar para o debenturista, ou seja, aquele que tem o papel, e vai falar o seguinte: olha, pessoal, você que tem essa debênture, em vez de eu te pagar os juros, a atualização monetária e o prêmio em dinheiro, você não quer, em vez de receber esse dinheiro, receber esse mesmo valor em ações da minha empresa, por exemplo? Então você pode converter essa debênture em ações da empresa emissora. Pode também ser de outras empresas, não precisa ser só da própria empresa emissora, mas é o mais comum, óbvio, né, da própria empresa emissora. Então, no vencimento, eu falo, ó, eu vou pagar para você, então, os juros, a atualização monetária e o prêmio. Ok? Então, isso é uma característica, tá, da emissão de uma debênture conversível. Perfeito. Mas, Francisco, e se a empresa, nesse período, ela entrar em processo de falência, ela falir? Né? Então, aí o que vai acontecer? Existe uma sequência ditada pela CVM junto com a Receita Federal que diz o seguinte, olha, primeiramente você paga débitos trabalhistas, ou seja, é o empregado que é o primeiro que vai receber. Depois que o empregado recebeu, perfeito, aí você vai pagar
os impostos do governo. E assim numa sequência. Sendo que uma das últimas coisas que a pessoa vai receber, tá, será o debenturista. Tá? Será o debenturista. Então você vai pagando todo esse pessoal numa sequência, sendo que o penúltimo é o debenturista, ele recebe esse dinheiro, pode receber ou não, tá? Se tiver dinheiro, e depois é o acionista da empresa que vai receber alguma coisa. Tá? Então essa a sequência. Outra questão também é que para emitir uma debênture, ela não é barata. Tá? Uma debênture ela é muito cara para emitir. Por quê? Porque a empresa que vai emitir o debênture, ela tem que contratar um banco que vai atuar nesse processo de emissão da debênture. Nesse sentido, gente, que tipo de banco é esse que pode coordenar esse processo de emissão de debênture? Que tipo de banco, gente? Lembra, existem 4 tipos de banco a saber. Quais são? É o banco comercial, investimento, múltiplos. Banco comercial, banco de investimento, banco múltiplo e banco do governo. Perfeito. Bianca, qual desses que pode ajudar o processo de emissão de uma debênture? É o banco de investimento ou o banco múltiplo que tenha uma carteira de investimento. Lembra? Falou em bancos de investimento, gente, lembra lá BTG, lembra de Pactual, Banco Garantia, esses bancões aí, entendeu, que trabalham no mercado financeiro, ok? Então, esses bancos, ou ele é um banco múltiplo que tem carteira de investimento, ou ele é um banco de investimento per si. Tá? Então, o que acontece? Só esse tipo de instituição que pode atuar nesse processo de emissão da debênture, ok? Então a empresa tem que contratar um banco desse para emitir uma debênture. Segunda coisa, além de contratar esse banco, ele vai ter também, esse papel vai ter que ser dado uma nota classificatória do risco de crédito. O que quer dizer isso? Tá? Existe o risco da empresa não pagar lá no vencimento. Então é necessário avaliar o risco de default, o risco de calote desse papel. Então essa empresa a emissora da debênture vai ter que contratar uma agência de rating, ou seja, uma agência que vai dar uma nota do risco de crédito, um risco de calote. Também tem que pagar esse pessoal. Tem que contratar um banco garantidor, que não pode ser o primeiro banco, tá? O banco que está ajudando no processo de emissão da debênture. Esse banco garantidor, ele representa os direitos do debenturista. Tá? Então ele vai olhar lá, ver se está tudo sendo emitido de acordo com o que está escrito, tá? No contrato comercial emitido por essa debenture. Ok? Então tudo isso daí, todos esses agentes participantes têm que ser remunerados. E por isso uma debenture ela não é barata. Do ponto de vista de emissão. E geralmente as empresas tentam emitir essas debêntures para médio e longo prazo para diluir os custos de operação desta debenture. Ok? Perfeito. As notas promissórias, por outro lado, ou commercial papers, também são papéis emitidos por empresas, tá? Só que nesse caso ela é um papel de curto prazo, ou seja, um prazo menor ou igual a 1 ano. Ela tem um valor de face e um vencimento bem definidos, então está dizendo lá o quanto ela vai pagar e qual é o valor de face que está sendo negociado. Pode ser pré ou pós-fixada, se for pré-fixada, né, tá lá uma taxa de juros determinada. Se for pós-fixada, pode ser corrigida ali por CDI, TR, GPM ou algum índice de preço, ou uma composição desses índices. Tá? Geralmente são instituições não financeiras sem garantia real. O que é sem garantia real? Ela não tem lá nenhuma máquina, nenhum equipamento, nenhum terreno, nada disso para dar como garantia. Geralmente ela usa esse tipo de papel para resolver problemas momentâneos ali de caixa, ou seja, descasamentos de fluxo de caixa ali de curto prazo na empresa. Ok? Então geralmente é para isso que ela usa. Tá bom? Já a debênture, como eu disse a vocês, é mais médio e longo prazo para diluir os custos de emissão da debênture.
Perguntas até aqui, gente. Perguntas. Eu tenho uma. Tenho uma pergunta, assim. Pode falar. Esse processo de debentures é o mesmo raciocínio das ações de IPO, de Das captação de IPOs? dinheiro? Quem está perguntando? André. Ô, André, é que você está falando aqui, está parecendo a Alessandra. Não, André. Oi, André. Então, o processo de emissão é um pouco diferente. É claro que você vai contratar um banco. Então, por exemplo, o banco que faz o IPO, a emissão primária, também pode ser o banco que vai fazer a emissão da debenture, tá? A emissão da debenture. Só que a ação ela é negociada em bolsa. Então, as ações são emitidas em bolsa. Se você quer comprar ação, você vai na bolsa. A debenture, não. Se você quiser vender a debenture, você vai ter que vender por um banco, você vai ter que contratar um banco que tenha conta comercial, carteira comercial, ou seja, conta corrente, para o gerente do banco vender isso para o mercado. Entendeu, André? Entendi. Então, ao invés de eu comprar em bolsa de valores, eu acabo comprando direto com o banco. Direto com o banco. É o seu gerente ali que vai vender isso para você. Mas o raciocínio é o mesmo, né? É captação de dinheiro para aplicar na empresa, certo? É o mesmo raciocínio. É o mesmo raciocínio, só que diferente da ação, a debenture, você não se torna sócio da empresa. Aqui, no caso, quando você está adquirindo uma debenture, essa debenture está entrando no passivo da empresa, porque ela tem ali, entendeu, um haver ali na frente. Ela tem que pagar esse valor ali na frente. Entendeu? Então ela entra no passivo da empresa. Uma ação, ela não entra no passivo da empresa. Ela entra no ativo. Eu entendi. Tá bom? Ficou claro agora? Ficou. Maravilha. Mais alguma pergunta, gente? Professora, é a Juliana. É uma dúvida. A debêntures, ela é longo prazo. E as notas promissoras são a curto prazo? Curto prazo. Curto prazo, prazo menor igual a 1 ano, tá, Ju? Por quê? Porque é para resolver problemas de descasamento de fluxo de caixa de curto prazo. Imagina o seguinte, Ju. Você tem uma empresa, você trabalha numa empresa, e a empresa, porventura, ela não tem, de repente, caixa para comprar insumos, por algum motivo. Então, se ela está lá, ela tem um baixo risco de crédito, ela não tem nível de endividamento alto, tudo mais, ela pode emitir, por exemplo, uma nota promissória, um commercial paper, para tentar pegar esse dinheiro no mercado. Entendeu? Às vezes pode ser mais barato do que tentar pegar um dinheiro no banco. Ah, entendi, professor. Obrigada. Lembre-se, Ju, essa é uma maneira de você pegar dinheiro sem pedir para o banco. Tá? Ok? Todos esses tipos de papel é aquilo. Eu chego para você, Ju, empresta dinheiro para mim. Entendeu? Aí você fala, tá, Francisco, eu empresto, mas que garantias você me dá? Então nós vamos fazer um contrato entre nós dois, estabelecendo quando eu vou te pagar de volta, Ju, tá? Qual será a taxa de juros que eu vou te pagar e se tiver inflação, que indicador eu vou usar para corrigir a inflação. Ok? Ok, obrigada, professor. Não por isso. Mais alguma dúvida, gente? Perguntem. Não dúvidas? Professor, Reginaldo. Fala, Reginaldo. O próprio sócio da empresa, ele pode estar utilizando desse mecanismo de debentures ou notas promissórias? Sim, o sócio pode emitir isso daí. Entendeu? Se ele é majoritário, ele pode fazer isso. Tá? Ele pode fazer isso. Ok. Ok? Não tem problema nenhum. A única questão é que é o seguinte, o banco vai tentar avaliar para você qual é o risco de você emitir esse papel. Porque lembre-se o seguinte, perdão, esqueci o nome. Reginaldo, desculpa, perdão. Então, Reginaldo, imagina o seguinte, Reginaldo, eu estou vendendo aqui uma debênture da Tabajara, você quer comprar? Hoje não. Hoje não, né? E uma debênture ou uma nota promissória da Petrobras? É interessante. É interessante. Por que a da Tabajara você não quer e da Petrobras você quer?
A Petrobras eu conheço, né? A Tabajara não. Ah, olha aí, tá vendo, bicho? E por quê? Qual foi o fator? Você conhece e isso minimiza o quê? O histórico, né? Minimiza o risco, né? O risco de dar calote, né? Você põe dinheiro lá e de repente a Tabajara fala, o seu Creyson chega para você e fala, ih, finou-se, não dá para ganhar. Pois É é, isso né? aí. Pois é. A Petrobras é um pouquinho mais difícil de fazer isso, não é verdade? Isso, é verdade. Perfeito, perfeito. Então, quer dizer, você está tentando fazer algum jeito ali de minimizar o risco. Então, a grande questão dessas empresas aí que emitem essas debêntures é tentar ver o risco de crédito. Qual é a minimizar é o risco de crédito. Ok? Perfeito? Maravilha. Ok, obrigado. Gente, eu vou também, eu não sei se eu passei para vocês, mas me recordem. Eu mandei um livrinho aí que eu tenho sobre mercado financeiro para vocês, em PDF. Acho que não, né? Não, professor. Tá, eu vou Não. mandar para vocês também, para ajudá-los, tá bom? Para ajudá-los. Um livro que é muito bom, se algum dia vocês quiserem investir para entender um pouco mais do mercado, tem um do cara chamado Eduardo Fortuna, o nome já sugere muita coisa, né? Chama Mercados Financeiros, Produtos e Serviços, tá? Gente, não precisa comprar a edição mais atual dele, porque o cara foi muito inteligente. O que ele fez? Ele fez um dicionário de todos os produtos que existem no mercado financeiro. Tá? Explicando ali o que é, como funciona, tudo mais. Nossa, eu preciso. Pois é, só que é o seguinte, vocês não precisam comprar o papel, quer ver? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Quer ver? Mercado financeiro, produtos e serviços. Ó, tá aqui já, de cara. Ó. Do Eduardo Fortuna. Ó, tem na estante virtual. É esse livro aqui, ó. Ó, tá R$291. Mas eu não recomendo vocês comprarem a edição mais atual, gente. Tá? Sempre compre alguma edição anterior. Por quê? Olha, tá na 22ª edição, para vocês terem uma ideia. Tá na Amazon. Olha lá. Tá? 22ª edição. Mas se você for lá, sei lá, na estante virtual, por exemplo, ó. Olha aqui, ó, gente. R$6, ó. Ó. Eu não tô ouvindo. Ingrid, tá ruim a sua voz, eu não tô ouvindo nada. Ingrid, eu não tô te ouvindo. Alô? Não tô ouvindo a Ingrid. Sei lá. Bem, gente, o que acontece aqui, ó? Se vocês observarem, ó, tem um monte aqui na estante virtual, ó, por R$9, R$10. Qual que é a diferença desse? Ah, Francisco, esse daqui deve estar bem desatualizadinho. Sim, ele está desatualizadinho. Mas um CDB é um CDB, gente. O princípio por trás é sempre igual. Então, o que eu recomendo, às vezes, é que você pegue um livro, ó, de 2003, aqui um pouco mais recente, né? Quanto mais recente, mais caro. E comprem esse, e aí quando você quiser saber o que foi atualizado sobre um CDB, você vai lá, ele tem o link da instrução normativa que mudou o CDB. Às vezes muda alguma regrinha de cálculo, alguma coisa assim. Então, às vezes, gente, vale mais a pena você ter um desse daqui, tá? Que é mais simplesinho, mas tá tudo lá. Tá tudo lá. Ok? Ficou claro isso? Sim ou não? Pergunta, gente. Tudo bem? Sim ou não, gente? Ju, Ingrid? Tudo bem, professor. Tudo tranquilo. Maravilha. Então vamos lá, continuando. Finalmente, gente, existem as ADRs e as BDRs. Isso aqui é uma coisa muito interessante. ADRs são American Depositary Receipt. Tá? Então o que acontece? É o seguinte, tá? Vamos supor
que você queira ter acesso ao mercado americano, mas você não quer correr o risco, por exemplo, sei lá, de pouca informação. Então, o investidor americano ele acaba tendo acesso ao mercado acionário de outros países, porém, com essas ações negociadas na Bolsa de Nova York. Então, por exemplo, são empresas brasileiras que emitem ações brasileiras lá na Bolsa de Nova York. E ele acaba tendo acesso a essas ações brasileiras. E o Brazilian Depositary Receipt, tá, é justamente o investidor brasileiro acessando ações de outros mercados. Por exemplo, se você quiser comprar uma ação da Amazon, por exemplo, você não precisa entrar na Bolsa de Nova York para comprar as ações da Amazon. Você pode comprar aqui na própria Bovespa. Como você vai comprar? Através do Brazilian Depositary Receipt, dos BDRs. Tá? Ou seja, você tem acesso ao mercado, às ações negociadas em bolsa estrangeira, mas no mercado nacional. Nesse caso, geralmente em bolsa, as ações americanas negociadas no mercado brasileiro. Ok? Dúvidas com relação a isso? Professor, é mais vantajoso comprar uma BDR ou comprar direto numa corretora lá no exterior e comprar a própria ação? Vai depender muito. Por exemplo, se você comprar lá no exterior, Ingrid, você tem o risco. Qual que é o risco? O risco da oscilação do câmbio. Entendeu? Você está correndo o risco de oscilação cambial. Você fala, poxa, eu não quero correr o risco de oscilação cambial. Então, nesse sentido, não vale a pena você comprar as ações lá no mercado externo. Por outro lado, você fala, eu tenho uma conta corrente aberta nos Estados Unidos e eu quero comprar ações através dessa conta corrente. Então, você não está correndo o risco do câmbio, aí você faz direto lá. Ok? Vai depender muito, Ingrid, se você quer ou não correr o risco de bolsa. Tá bom? É apenas isso. É apenas isso. Já, vamos supor que você não queira correr o risco de bolsa. Tá? Não, correr o risco de oscilação do câmbio. Mas você gostaria de aplicar em ações de empresas estrangeiras, aí você vai fazer o BDR. Tudo bem? Ficou claro? Então, assim, o risco você está correndo risco de câmbio ou não. Muita gente que tem dinheiro lá em bancos no exterior opera direto lá fora. Opera direto lá fora. Ou seja, teria que ter uma conta no banco, não na corretora. Não entendi, Ingrid. Perdão, fala de novo. Falhou a ligação, a voz. Ingrid? Eu teria que ter uma conta corrente. Uma conta lá, abrir uma conta para poder investir. É isso? Você teria que ter uma conta corrente em algum banco lá fora. Entendeu? Mas essa compra de ações lá fora também vai ter que passar por uma corretora, tá, Ingrid? No mundo inteiro, compra e venda de ações sempre via corretora. Não é uma característica só do Brasil, é uma característica do mercado mundial. Ok? Então vai ter que ser sempre via corretora. Mas, no caso, você vai ter que ter uma conta corrente em algum banco lá fora. Ok? Alô? Ingrid, entendeu? Sim ou não? Gente, mais alguma dúvida? Pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Sim, tá normal. É que ninguém fala nada, eu tô entendendo que ou vocês não estão me ouvindo, tá todo mundo longe. Maravilha. Então é isso. Outra coisa, tá? Para quem nunca viajou para o exterior, é muito fácil você abrir uma conta corrente no exterior, tá? Isso é muito tranquilo. Tá? Então, assim, para vocês aí que quiserem mandar alguns milhões de dólares para fora, é uma boa. Entendeu? Sem problemas. Pergunta, gente. Mais alguém?
Mais alguém, gente, com dúvidas? Ok. Ok, vamos lá então, gente. Eu vou continuar. Vamos falar um pouquinho agora. Eu vou falar um pouquinho agora dos principais títulos públicos do Sistema Financeiro Nacional, tá? Então agora vamos falar dos títulos públicos federais, gente. Títulos públicos federais. Primeira coisa, né? Antes da gente falar dos títulos públicos federais propriamente ditos, que são esses daqui, eu quero falar um pouquinho do seguinte. Por que o governo emite títulos, gente? Alguém sabe? Vou falar aqui do processo de emissão. Para captação de dinheiro? Isso. Para quê? Equilibrar a economia. Equilibrar a economia não, né? Faz isso. Antes fosse. Antes fosse. É para quê? Para poder ter dinheiro em caixa? É para financiar o déficit público. O que é isso? Vamos tentar entender. O governo sabe fazer duas coisas, gente. Uma muito bem e a outra muito mal. Quais são? Roubar não, tá? Roubar é uma coisa aqui institucionalizada, permitida por lei. Quais são? O governo sabe gastar, ou seja, ele tem os gastos dele, e ele sabe fazer outra coisa muito. Gastar, ele gasta muito e gasta mal. E a outra é que ele faz bem. Cobrar imposto. Isso, é colocar imposto. Então, ele coloca tributos. Entendeu? Vocês têm que pagar os tributos ao governo. Então, toda vez que os gastos menos a arrecadação tributária é maior que zero, o governo está gerando um negócio chamado de déficit público. Ou seja, é aquela coisa, vocês gastaram mais do que o salário de vocês. Se vocês gastaram mais do que o salário de vocês, vocês vão ficar negativos na conta corrente de vocês. Então vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que fazer um financiamento deste déficit público. Tá? E este financiamento do déficit público pode ser de três formas. Três formas. Quais são essas formas de financiar um déficit público? Alguém sabe? Alguém tem alguma ideia? Por exemplo, o Alan gastou mais do que o salário dele permite. O Alan chega lá no chefe dele, bate na mesa, põe o dedo na cara do chefe dele e fala o seguinte, chefe, sobe o meu salário agora que eu tô mandando. Entendeu? Que eu tô mandando. Eu tô precisando de aumento de salário, sobe o salário, senão o negócio vai ficar feio. E o chefe sobe o salário na hora, não é isso, Alan? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né, Alan? Ele fala, sobe lá para o RH, não é isso? Sim. Pois é. A gente não tem esse poder, infelizmente, né? Bem que a gente gostaria, mas não temos. Quem tem esse poder? O banco. O banco também não. Quem que tem esse poder? Só tem um agente que tem esse poder. O governo. O governo. Se o governo gastou mais do que ele arrecadou, o que ele faz? Aumenta os impostos. Isso, gente. Ele aumenta os impostos. Ele sobe a carga tributária. Olha que coisa legal. Ele aumenta os impostos. Mas qual que é a consequência quando você aumenta os impostos? Aumenta a inflação? Não. Vocês gostam de pagar imposto, gente? Vocês curtem isso? Não. Não. Não? Tem certeza? Então, o que acontece? Vocês recebem cebolão no final do mês, gente? Sim. Recebe cebolão? Cebolão porque a gente abre e chora. O famoso miserite. Contra-cheque. Pois é. Quem que é o sócio lá do seu salário? Governo. O governo. Então ele come uma parte do seu salário? Sim. Come, não é isso? Come pouco ou come muito? Muito. Reginaldo, come muito, não é isso?
Você gostaria que ele comesse menos? Sim. Pois é, né? Porque se ele comesse menos, sobrava mais? Sobrava mais. Perfeito. Mas como ele vai comer mais, vai sobrar menos salário para você? Exatamente. E se vai sobrar menos salário, o que vai acontecer? Vai diminuir o que na sua vida? A renda, o consumo. Diminui o consumo, isso. Cai o consumo, gente. Olha que coisa legal. Cai o consumo. Não é legal isso? Não, não é legal, não. Não tem certeza que não é legal? Pô, eu sempre achei que era legal quando caía o consumo. Né? Pois é, mas tem gente que acha legal, né? Vamos até colocar uma setinha mais grossa aqui, ó, pra gente ficar bem claro isso para vocês, senhores. Olha lá, ó. Cai o consumo. E se cai o consumo, o que acontece? Aumenta o desemprego. Mas vamos tentar entender o porquê. Mas ele só vai tributar a sua renda? Onde ele morde mais também? Não, a cadeia é toda a cadeia, né, professor? Diminui o consumo, diminui a produção, Mas e aí diminui a mancha. Não é só pelo queda do consumo, tem uma outra coisa antes disso. Inflação? Todo mundo acha que empresário é maldito, que empresário não presta, que empresário, entendeu, é o capeta, que tem que cobrar dele o quê? Impostos. E, portanto, inibe o investimento também? Muito, sim, com certeza. Então o empresário fala, eu não vou investir. Também não vou investir. Ó, cai o consumo e cai o investimento. Se cai o consumo e cai o investimento, o que acontece? Agora sim. Aumenta o quê? Desemprego. Isso. Mas olha só, você viu que aumentou o desemprego por 2 fatores. Primeiro fator, queda do consumo. Segundo fator, como também está tributando o empresário fala, vou diminuir, porque caiu a minha receita, porque caiu o consumo, mas também caiu o investimento. Então aumenta o quê? O desemprego. Olha que legal. Olha que legal. E se aumenta o desemprego, também acontece o quê também? Cai o quê também? Cai o PIB, gente. Cai o PIB. Olha que coisa legal. Vocês estão começando a entender que a coisa é um pouquinho mais complicada, né? Então, o empresário não pode subir o imposto assim do jeito que o empresário não, o governo não pode subir o imposto do jeito que ele quer. Entendeu? Ele não pode subir do jeito que ele quiser, porque senão ele gera desemprego e uma recessão. Existe uma curva, não sei se já ouviram falar, chamada curva de Laffer. Alguém já ouviu falar? Não. A curva de Laffer, gente, é uma curva que ela relaciona carga tributária, tá, com nível de arrecadação fiscal. Tá? É isso que ela relaciona. Tá? E ela parece uma parábola com concavidade voltada para baixo, desse jeito aqui. Ó. Vou mostrar para vocês. Tá? Opa. Vamos ver se consigo colar aqui bonitinho. Aqui, ó. É desse jeito aqui a curva de Laffer. Ó. Que coisa interessante. Então ela diz o seguinte, senhoras e senhores, aqui, essa curva de Laffer. Ela está dizendo o seguinte, ó. Ela está dizendo que na medida em que eu vou aumentar, se eu tenho uma carga tributária T1, a minha arrecadação é essa daqui, T maiúsculo 1. Mas, se eu aumentar a carga tributária, a minha arrecadação aumenta, mas ela tem um limite. Todo país tem uma estrutura tributária ótima, onde por essa carga tributária máxima, sua arrecadação é máxima. Qualquer ponto que você passe esse T máximo, você começa a ter uma queda da arrecadação. Por quê? Porque as pessoas começam a ir para a informalidade, gente. Para um país com o nível de desenvolvimento do Brasil, a carga tributária ideal para esse grau de desenvolvimento seria algo em torno de mais ou menos, gente, 27%, 28%.
Nós estamos em 37%, gente, de carga tributária. Portanto, nós já estamos neste ponto aqui, onde, além dessa estrutura tributária ótima, você tem uma queda da arrecadação fiscal. E por quê? Porque as pessoas vão para a informalidade. Ok? Ficou claro isso, gente? Sim ou não? Professor, sim, só uma dúvida. Com esse cálculo que é feito de carga tributária, 37%, como que ele é feito? Isso é uma média de todos os tributos? Porque tem várias classificações, várias porcentagens, né? É uma média de todas as arrecadações, incluindo aí impostos diretos e indiretos sobre o total da renda anual. Tá? Sobre o total da renda anual. Segundo o governo, tá, os dados oficiais é da ordem de 37%, e segundo, se você olhar para outros, como por exemplo o Instituto Brasileiro de Previdência e Tributação, que é uma entidade privada, eles estão dizendo que a carga tributária total do Brasil entre impostos diretos e indiretos é da ordem de mais ou menos 40%. Tá? Vamos ficar com os dados oficiais, né? Isso quer dizer que para cada R$100 que você gera fruto do seu trabalho, R$37 vai para o governo na forma de impostos diretos e indiretos. Então, parte está lá no seu salário, que é descontado diretamente em folha de pagamento, outra parte é lá no seu IPTU, no seu IPVA, tá? Ou se você fez uma transferência de imóvel, por exemplo, uma compra de imóvel no ITBI, e a outra parte está, entendendo, nos seus consumos do dia a dia. Então tá lá no arroz, no feijão, na luz, no combustível, ou seja, em todos os bens e serviços que você consome. Que aí é ICMS Estado, IPI, PIS, COFINS e assim por diante. Ok? Ficou claro? Ok. Maravilha. Então vocês veem, gente, que isso daqui é uma coisa. Então ele pode aumentar os impostos. Nós estamos numa situação que não dá para aumentar os impostos. Uma segunda maneira de financiar o déficit público, qual seria? Empréstimo? Antes disso, vamos pensar numa outra. Qual seria? Ora, tem um único agente também que tem um poder incrível. Eu brinco que eu falo, se vocês tivessem que ter um poder de super-herói, gente, que poder vocês gostariam de ter? Ou se pudessem ser um super-herói, que super-herói vocês seriam? Acho que todo mundo aqui queria ser o Superman, né? Homem de Ferro. Ou o Homem de Ferro? Por que o Homem de Ferro?